Olá, meus amigos da Casa do Caminho. Que alegria estar mais uma vez aqui junto com vocês nesse estudo que tanto nos engrandece, que tanto nos fortalece, que tanto nos mantém conectados com essa espiritualidade maior, que nos cuida incondicionalmente e que espera que cada um de nós possa, através desse conhecimento, melhorarmos, avançarmos na nossa trajetória. Então, envolvidos já nesse ambiente de amor e de fraternidade que essa casa nos oferece, mesmo pelos canais digitais, nós pedimos licença a essa espiritualidade amiga, a toda a equipe de Dr. Herman, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai Maior, para que possamos, no nosso estudo, termos as bênçãos e a aliança desses espíritos amorosos. Graças a Deus. Hoje nós vamos estudar a lei do trabalho. E a lei do trabalho é uma das leis divinas e talvez a que mais nos toque enquanto espíritos encarnados, pois ela está presente em todos os dias da nossa vida. Então, daí a importância de nós estarmos atentos a esse estudo tão rico para o nosso conhecimento e entendimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o que é o trabalho? Os espíritos nos ensinam que trabalho é qualquer ocupação útil. Então, isso já favorece a nós elevarmos o nosso pensamento de que estar em condições de poder trabalhar, ser útil, já é uma grande bênção. Durante muitos séculos, e por razões com as quais a gente vai atravessar aqui no nosso estudo e falar, nós trouxemos algum ranço, não é, em relação a trabalho, alguma coisa que pudesse ser uma expiação, ser um castigo, uma busca constante de finalizar o trabalho para passar para o descanso, para o repouso, para a alegria, para as férias, pelo nosso entendimento equivocado do que é o trabalho. Então, os espíritos nos dizem que por o trabalho ser toda ocupação útil, isso amplia muito a nossa condição. E a primeira pergunta desse estudo, que está no Livro dos Espíritos, é a questão 674, o Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos respondem que o trabalho é lei da natureza. Portanto, se é lei da natureza, é lei divina. E se é lei divina, ela é lei para toda a criação. Tudo o que foi criado por Deus. Nós, como seres, como espíritos, filhos de Deus, da criação, não é? Nós estamos submetidos a essa lei. Então, para que serve o trabalho para nós, né? E ele vem explicando que na civilização, a nossa civilização, a nossa sociedade nos obriga a trabalhar para que a gente possa avançar, melhorar e conquistar tudo aquilo que nós hoje já desfrutamos em nossa sociedade. Então, vamos parar para pensar, né? Nós gostamos muito do conforto que a nossa casa hoje nos proporciona, a tecnologia que existe. Ah, mas a minha televisão é antiga, o meu computador já não está funcionando muito bem. Ok, mas se a gente analisar, a nossa casa possui água encanada, a nossa casa possui luz elétrica, os nossos meios de comunicação, a grande maioria deles hoje já possuem sem o fio, não é? Nós podemos nos locomover e nos comunicar de qualquer lugar, através dos nossos celulares, tablets, smartphones. Nós temos os nossos meios de transporte que são não mais à custa do trabalho dos animais, e sim
né, pela combustão. Então a gente tem carros, veículos, aviões, motos, ônibus, enfim, uma série de situações. A nossa água é corrente e tudo isso, tudo, absolutamente tudo que nós formos olhar à nossa volta em termos de materialidade, que nos traz conforto e faz com que possamos depositar mais tempo a determinadas outras atividades, advém do trabalho de inúmeros espíritos encarnados e desencarnados que colaboraram para que a nossa sociedade chegasse aonde está hoje. Então, se hoje a gente tem a nossa luz elétrica, se hoje a gente tem o conforto, se o fogão acende e o gás chega para cozinhar o nosso alimento, isso foi fruto de trabalho. E se a gente olhar para trás na linha do tempo, até bem pouco tempo e ainda em regiões mais remotas do nosso planeta, o trabalho é voltado para a produção do alimento de uma forma muito primária. Então, esses povos, essas famílias, essas pessoas que ainda precisam que o trabalho, retirar do alimento, o trabalho tem que ser a motivação para poder que haja o alimento em sua mesa. Então veja o quanto nós aqui na condição de cidadãos habitantes das cidades somos privilegiados no sentido de que podemos dedicar a nossa inteligência, a nossa capacidade de evolução, né, de conhecimento para outros campos, porque todo esse suporte, o alimento nos chega à mesa, existe nas prateleiras, né? Nós podemos nos locomover com determinada facilidade e isso nos possibilita que a gente possa dedicar mais tempo a outras atividades. Então, essa utilidade, ela é uma cadeia, o trabalho é uma cadeia do momento da criação do alimento até a chegada na nossa mesa, da geração de energia até a chegada na nossa rede elétrica, da água que é tratada e que chega na nossa porta. Todas essas questões básicas, elas passam por uma cadeia. E tudo isso é trabalho. E a gente olha também que não é só o corpo físico que trabalha, o espírito também trabalha. Então, para nós que já temos o conhecimento da doutrina espírita, já não nos cabe mais aquele discurso, quando eu morrer ou quando eu desencarnar eu vou descansar. O espírito não descansa, porque o espírito tem a plena compreensão da necessidade do trabalho, da utilidade das tarefas. Nós não mais trabalharemos nas ações das quais todos os dias fazem com que nós nos levantemos, né? Lavemos a louça, façamos o nosso alimento, saímos para o nosso trabalho formal, mas outras atividades. E talvez uma das nossas atividades como espíritos desencarnados, libertos desse corpo físico, seja auxiliar aqueles que aqui ainda estão. Porque, por exemplo, os médicos, a ciência, eles necessitam de muitos espíritos do plano, né, maior, atuando para que aquele avanço que a ciência tanto busca incansavelmente aconteça. Se nós formos olhar no campo da educação, também nós vemos que as nossas crianças hoje já chegam aqui ao nosso planeta encarnado com outra disposição, com outra realidade, outro registro. Será que no campo espiritual elas também não avançaram, não produziram um intelecto mais desenvolvido? Então a gente vai vendo que em toda a obra da criação, seja no campo material, seja no campo espiritual, o trabalho acontece. Jesus já havia nos dito isso. Jesus disse: meu Pai trabalha desde sempre, não é?
ininterruptamente, sem parar. O que é isso? Não é? Nós, na condição de espíritos encarnados, não podemos trabalhar sem parar. Nós precisamos do repouso, a gente já vai falar disso, repouso do corpo físico. Mas quando a gente percebe, quando a gente ganha esse conhecimento de que o trabalho é qualquer atividade útil, nós já, na hora que nós vamos deitar, fazer o repouso do nosso corpo físico, o nosso entendimento nos possibilita que a gente possa atuar durante o nosso sono. Como assim? O nosso espírito desdobra para que o nosso corpo físico refaça as suas energias necessárias e possa no dia seguinte estar apto para as novas atividades. Mas o espírito se desprende, ainda que parcialmente, e ele pode atuar, seja no trabalho de auxílio ao próximo, seja no trabalho do próprio autoconhecimento, seja no trabalho de auxílio a outros espíritos que estão também no plano e necessitando de ajuda. Então, existe N formas de trabalho. E tudo isso, resumidamente, é meio de aperfeiçoamento. Porque nós encarnamos para melhorar, nós encarnamos para evoluir e essa é a nossa trajetória de evolução. E na questão 677 desse estudo, Kardec pergunta assim: por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Né? Então a gente vê, Jesus disse, né, que olhai os lírios do campo, né? Eles não semeiam e mesmo assim estão lá lindíssimos, né? Os animais, eles têm o alimento, Deus provê através da natureza. Por quê? Veja bem, a gente precisa parar para pensar isso. O reino animal, o reino vegetal, que são reinos necessários para a nossa convivência aqui, mas dos quais, né, como na cadeia espiritual, eles têm o seu papel e o seu tempo de acontecimento, eles também não podem ser reinos estáticos, né? Ainda que eles não tenham a consciência que nós temos de seres em estado de evolução, eles trabalham. Os animais trabalham para a sua própria sobrevivência. As plantas se desenvolvem no esforço natural para que elas floresçam e deem mais frutos. Então, tudo na natureza é encadeado. E os espíritos nos dizem, provendo as suas necessidades materiais, eles constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. Claro, Deus que é onipresente, onipotente e tudo sabe, tudo compreende, nos possibilita, através dessas criaturas, né, que todo esse nosso planeta, né, eu vou me referir a esse planeta, mas outros planetas existem, estejam aptos e vibrantes, inclusive para que, com essa contribuição, a gente perceba a importância do trabalho, que é uma lei divina. Quando a gente observa, né, eu conheci um senhor que ele foi um grande ornitólogo. Ornitólogo é aquele que observa e cuida e estuda em profundidade os pássaros. Mas ele também se dedicava a outros seres da natureza. Então ele era um cientista, um observador e deixou um grande legado para a humanidade em obras escritas, estudos bem profundos. E esse senhor, ele passava às vezes muitas horas na floresta observando os pássaros e percebendo o ciclo que acontecia das formigas, das plantas, dos pássaros, de animais de pequeno e médio porte, porque era necessário para aquele trabalho e como foi importante
Porque, por exemplo, quando nós pegamos uma determinada área e realizamos uma área, um terreno, né? E nós realizamos um plantio sem nenhum tipo de estudo de determinada vegetação, muitas vezes nós podemos estar interferindo num trabalho, num ciclo, né, da natureza que acontece ali naquele bioclima, naquele ecossistema. Então, esses trabalhos que os cientistas promovem, eles são muito importantes para isso. Nós aqui na rua tínhamos, e ele que me chamou a atenção, esse senhor, uma planta muito bonita, que dá uma flor maravilhosa, que é a espatódia. Sendo que a espatódia, ela, apesar de ser muito bonita, ela é uma planta que a flor dela é levemente, é como se fosse aquelas plantas carnívoras, e elas se alimentam de pequenos insetos, né? Aquelas microabelhas. E aqui por perto nós temos inúmeras árvores, aqui onde eu moro, em Botafogo, inúmeras árvores, as ruas são todas arborizadas com plantas frutíferas, árvores frutíferas. Portanto, a gente tem uma incidência muito grande de abelhas, não das abelhas de ferrão, mas aquelas que são sem ferrão e que produzem mel. E isso é um ecossistema que não foi escolhido pelo homem, e sim que já existia nesse maciço aqui todo do Cristo da natureza. Então a gente vai vendo o que aconteceu. Essa árvore precisou ser retirada porque ela foi colocada e plantada aqui de forma equivocada, e ela sementes dela foram replantadas no local adequado para que não prejudicasse esse ciclo que existe aqui. Então a gente vai vendo que a natureza ela tem toda um trabalho extremamente organizado e que serve para que a gente perceba o que nós estamos fazendo do nosso trabalho, como nós estamos organizando os ciclos do nosso trabalho. É claro que nos mundos mais avançados os trabalhos serão diferentes, não da ordem como existe no nosso planeta. Mas até lá chegarmos, que nós possamos olhar para a obra da criação e perceber o que nós estamos fazendo com o meio ambiente, o que nós estamos fazendo com o nosso trabalho diário, qual é o nosso despejo, né, de lixo, o quanto isso interfere, né, na hora que eu embrulho alguma coisa, que eu envolvo com plástico, mas é o meu trabalho. Então, vamos analisar, vamos tentar adequar o nosso trabalho para que o nosso trabalho não seja algo que prejudique a lei divina do nosso Pai Celestial. Na questão 679, Kardec pergunta assim: achar-se-á isento da lei de trabalho o homem que possua bens suficientes para assegurar-lhe a existência? Vamos lá, ou seja, aquela pessoa que possui condições extremamente favoráveis e que não mais precisa trabalhar, pode se aposentar, pode desfrutar financeiramente dos bens adquiridos através do seu esforço. Vamos lá. Não existe problema nenhum em ser uma pessoa que tenha essa possibilidade. Não existe problema algum em desfrutar de forma confortável desse bem. A lei é de progresso também. E Deus não quer que nenhum de nós viva eternamente no sacrifício. Então, não existe problema. Só que existe só uma questão que a gente não pode esquecer. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se essa condição material e intelectual chegou para alguém, ela chegou não só para um conforto daquele que o recebe, ela também chegou para que aquele que recebe possa alavancar aqueles mais necessitados. Então, para quem muito foi dado, muito será exigido. Ou seja, essa fortuna, seja ela material ou intelectual, ela não pode ficar estagnada num único
num único ser, num único elemento. Se faz necessário que ela seja distribuída, ou seja, aquele que muito possui precisa alavancar as obras necessárias de educação de base, de cultura, de saneamento daqueles nossos irmãos ainda necessitados de acompanhamento na sua trajetória. Então, para esses é indiscutível a necessidade, é importantíssima e a obrigação de ser útil para aqueles que ainda estão na retaguarda. Agora, é claro que nós que não temos essa condição tão abastada, não podemos usar isso como desculpa para não auxiliar. Pelo contrário, todos nós sempre temos condição de ajudar. E aí, daí a pergunta seguinte que Kardec faz: não há homens que se encontrem impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência, portanto, inútil? Não existe. E os espíritos respondem: Deus é justo e jamais colocaria a necessidade de um trabalho forçado naquele que não tem condição. Se a gente for olhar, nós temos vários exemplos pelo mundo de pessoas que trabalharam mesmo sem ter sequer a condição física, que dirá material. Talvez um dos maiores exemplos que a gente tem é Jerônimo de Mendonça, né? Chamado no meio espírita do gigante deitado. Ele foi um orador, um educador, muito amigo de Chico Xavier também, e eles juntos promoveram grandes realizações, grandes obras. E a gente fica assim pensando, um homem cego, com dificuldades até de audição, e não se mexia, vivia em cima de uma cama. Mas isso nunca o impediu que ele levasse a palavra do Pai, que a qualquer lugar que ele fosse chamado, ele ia em cima de uma maca, ele dava palestra em cima de uma maca. E olha que naquela época não existiam os meios, né? Ele é contemporâneo de Chico, não existiam os meios de comunicação que existem hoje. Eu fico imaginando se Jerônimo estivesse vivo no tempo da internet, né? Nós teríamos palestras e mais palestras em tempo real. Mas ele deixou muita coisa gravada, ele deixou livros, ele deixou muito ensinamento e muitas obras, todas orientadas, porque ele entendia que mesmo na condição em que ele estava, ele precisava trabalhar. Irmã Dulce, que não era uma espírita, mas era uma trabalhadora de Jesus, né, da denominação católica, ela trabalhou até os últimos dias de vida dela, sentada, muitas vezes deitada numa cadeira dura e fria e auxiliando, sempre ao próximo, sempre ajudando. Então a gente tem muitos exemplos. Nós não precisamos esperar para que nós fiquemos numa condição favorável financeira para que a gente trabalhe. O trabalho está o tempo inteiro à nossa disposição. E as nossas casas, né? No final desse estudo, eu vou falar sobre mais um trabalho que a nossa casa já está disponível para quem puder nesse período de Natal. E a gente precisa abraçar essas tarefas, sem escolher, sem olhar a quem, porque é assim que Jesus espera que cada um de nós cumpra a nossa parte. Agora, falando sobre descanso e repouso, né, Kardec também destinou algumas questões sobre esse assunto. Porque nós temos um limite no nosso corpo físico. Como não temos ainda corpos perfeitos, corpos de ordem material, e não seria perfeito, porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, ainda que passando para a regeneração, e que nós saibamos que o nosso corpo já é extremamente, essa máquina é maravilhosa, evoluidíssima, mas ainda assim ela necessita de repouso. Então, muitas vezes nós esgotamos
esgotamos o nosso corpo físico com um objetivo de alcançar determinado trabalho. E Kardec perguntou qual é o limite do trabalho. E eu vou ler essa resposta, que ela é curta e muito interessante para a nossa reflexão. E eles dizem: o das forças, o limite é o limite das nossas forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Pode ser que a gente pense num primeiro momento, então eu tenho que trabalhar até eu cair duro. Não, nós temos que trabalhar até o limite da nossa força e do nosso bom senso. Por que Deus, os Espíritos nos disse que Deus deixa ao nosso, a nossa escolha, ao nosso livre-arbítrio, deixa livre ao homem escolher? Porque nós já temos capacidade de discernir, né? O que é possível e o que não é possível para o nosso corpo. Nós já temos entendimento que nós não podemos escravizar mais os nossos irmãos, né? Naqueles trabalhos como durante muitos séculos nós fizemos, inclusive na nossa pátria, onde temos uma mácula muito grande, né, com relação à escravidão, onde nossos irmãos trabalhavam até 24 horas. Então, nós sabemos que não podemos mais fazer isso. E, por outro lado, nós muitas vezes esgotamos o nosso corpo físico com muito trabalho em busca, na grande maioria das vezes, não de alguma coisa útil, e sim da ganância de conquistarmos mais do que o nosso necessário. Então, a gente já compreende o que é necessário, o que é supérfluo, e a gente precisa achar esse equilíbrio. Então, segundo a medicina, 8 horas de sono, 7 horas de sono, já se sabe que cada organismo vai ter um determinado comportamento, uns necessitam mais e outros menos. Por quê? Porque uns produzem determinados tipos de enzimas que potencializam a energia, outros menos, tipo de corpo físico, tipo de alimentação. A ciência vai trabalhando junto conosco e trazendo essas informações. Então, esse limite é o bom senso, que a ninguém no nosso planeta hoje em dia é possível de dizer que não sabe. Então, nós sabemos que nós precisamos dormir, nós sabemos que nós precisamos descansar o corpo físico e sabemos que precisamos trabalhar. E para nós que temos o conhecimento que somos espíritos imortais e que podemos trabalhar durante o nosso sono em prol do próximo, em prol de nós mesmos, né, que nós possamos ter esse entendimento e pedir aos nossos amigos espirituais que nos conduzam, né, durante o nosso sono, como eu falei lá no começo, né? E sem esquecer que num determinado momento nós chegaremos, né, se não formos privados da vida física em tenra idade, nós abraçaremos aquilo que é a idade mais avançada, a velhice, e eu gosto muito desse nome, ser velho, que ser velho é alguma coisa que, ou alguém, né, que atravessou uma linda trajetória. Então a gente não pode se envergonhar e nem não querer envelhecer. Envelhecer significa que nós estamos ainda na trajetória. Só não envelhece quem dela abandona cedo, né, esse caminho, muitas vezes sem escolha, mas enfim, para nós que aqui estamos, vamos honrar a nossa velhice com trabalho, sim, um trabalho justo, compatível com o nosso corpo, mas sempre, né, abraçando esse sentido da utilidade que Deus nos oferta. A nossa casa, nesse Natal, já está disponibilizando, procurem nas redes sociais, nas mídias, nos canais de WhatsApp, nos nossos canais de comunicação, né, as cestas de Natal, um momento muito especial, onde nós podemos aprender com aqueles que organizam, né, a nós colaborarmos com esse trabalho tão importante
para que vai favorecer os nossos irmãos que não têm condição. O Natal é um momento mágico não porque exista essa imagem do Papai Noel, ele é mágico porque Jesus, né, está próximo a nós, está sempre, mas é aquele momento onde a gente celebra a vinda dele para estar junto conosco, né? E é que a gente possa, né, auxiliar na compra de uma cesta, que a gente possa auxiliar no apadrinhamento de uma criança, que nós possamos, se isso não for possível a nossa condição financeira, que a gente possa entregar as nossas mãos operantes nesse trabalho do bem. Que na graça de nosso Senhor Jesus, nosso mestre, Dr. Herma e toda a sua equipe abençoe o trabalho dessa casa, abençoe o trabalho da direção encarnada dessa casa e que todos os trabalhadores de Jesus possam honrar e agradecer a possibilidade dessa lei divina em nossas vidas, que é a lei do trabalho. Muita paz a todos.